Conversar com vocês sobre um tema muito interessante, o federalismo. É interessante nós buscarmos as suas origens e vamos encontrá-las nos Estados Unidos da América, quando, na época das colônias, 13 estados abrem mão de sua soberania. Por quê? Eles haviam conseguido romper o jugo em relação ao Império Britânico e começaram a construir uma nova perspectiva de Estado. Ou seja, estabeleceram para si competências necessárias para satisfazer as suas demandas e outorgaram para um poder central, chamado União, competências necessárias para resolver questões internacionais, principalmente no plano da soberania. O que nós estamos dizendo? A União tem a competência essencial para satisfazer a demanda da soberania. E vamos tentar compreendê-la. Soberania, no plano interno, visa essencialmente o quê? Visa impedir a guerra civil, visa estabelecer a segurança, ou, na linguagem de Max Weber, o monopólio legítimo da violência. 2 pontos. Coerção, poder coercitivo necessário para que as leis sejam obedecidas por todos aqueles indivíduos tornados cidadão dentro da estrutura estatal. Então aí nós temos a soberania no plano interno. E no plano externo, a soberania é importante para que o Estado manifeste a sua independência. Cada Estado, baseado no princípio da autodeterminação dos povos, tem de procurar satisfazer as suas demandas, defender os seus interesses. Então temos aí no plano interno também uma busca de evitar conflitos internacionais, a busca da paz internacional. Então aí temos definidos no primeiro momento um itinerário que nós devemos percorrer em relação ao federalismo. O federalismo é importante porque, no caso brasileiro, nós temos o chamado federalismo assimétrico. E como podemos compreender isso? Na época das colônias, nós tínhamos o quê? Províncias. O Estado brasileiro era unitário, o poder era todo centralizado, né? Tínhamos uma verdadeira autocracia nas mãos do imperador. Com a proclamação da República, o que se procurou fazer? Procurou estabelecer essa República. E como essa República nasceu? Ela, ao contrário do caso norte-americano, que nasceu de um pacto formulado entre Estados que abriram mão da sua soberania para estabelecer, né, a federação. No caso brasileiro, a federação nasce da Constituição de 1891, de lavra essencialmente de Rui Barbosa, que procurou o modelo norte-americano com algumas pitadas da Constituição suíça e da Constituição argentina. Então o que a gente verifica ali? De um momento para outro, né, através do que a gente poderia dizer quase que golpe de Estado que fez a proclamação da República, nós temos o quê? Nós temos o estabelecimento de uma nova Constituição e essa Constituição, ela traz consigo o federalismo, a República Federal. Mas o que é essa República? Esses estados estavam acostumados com esse processo? Acreditamos que não. Os estados ultrapassaram, inclusive, os limites do bom senso. Alguns estados brasileiros, como o Rio Grande do Sul, chegaram a estabelecer que o vice-governador, né, deveria objetivamente ser um gaúcho nato. Olha, isso não tem nada a ver com o federalismo. O próprio poder legislativo gaúcho era um poder meramente consultivo, em vez de ser um poder que elaborasse normas. No caso, por exemplo, de Minas Gerais, estabeleceram também que o governador aqui deveria ser denominado presidente e estabeleceram o quê? Um sistema bicameral. Sistema bicameral? De que maneira? Havia um Senado e havia uma Assembleia Legislativa. Aí vocês podem perceber que, no caso brasileiro, o federalismo nasceu de uma forma um pouco confusa. Agora, o que a gente sente? A essência do federalismo é estabelecer competências para os Estados-membros, e no caso brasileiro, os próprios municípios, que são também entes estatais, né, eles têm de participar da estrutura estatal de uma forma em que possam satisfazer suas demandas. E o que nós
percebemos no Brasil. Tanto os municípios quanto os estados federados não logram recursos necessários, ou seja, não têm os tributos necessários para satisfazer suas demandas. E ficam à mercê do poder central. Então, o nosso federalismo é muito confuso. Algumas pessoas diriam, é um federalismo diferenciado, né, um federalismo assimétrico. Mas eu considero que é um federalismo que deve buscar resgatar, através do chamado Pacto Federativo, a sua essência. E de que maneira? Nós temos de fazer uma grande reforma tributária no Brasil, respeitando a autonomia dos estados e dos municípios. Em que sentido? Garantindo recursos a esses entes federativos no sentido que possa satisfazer suas demandas. Caso contrário, estaremos brincando de federalismo no âmbito do Brasil. A Constituição de 1988 procura resgatar o federalismo, mas não conseguiu. Por quê? É só verificar que no final do primeiro governo Fernando Henrique Cardoso, nós tivemos um problema sério com os estados federados. Estavam todos quebrados. E falou-se naquele momento estabelecer-se o chamado Pacto Federativo no Brasil. Aquilo não é um pacto federativo. Aquilo nós podemos chamar de consolidação de dívidas estaduais que foram recepcionadas pelo poder central. E com isso, né, a dívida interna brasileira praticamente chegou a patamares estratosféricos. Mas mesmo assim é interessante. Naquele momento nós tivemos o quê? Uma rediscussão, né, em relação ao montante da dívida e o repasse dessa dívida para a União, que foi renegociada. Mas o mais grave, né, é que alguns governos, como principalmente o governo de Minas Gerais, se insurgiram. O governo do Rio Grande do Sul também fez o mesmo. E se insurgiram por quê? O governo mineiro decretou a moratória. E o Itamar Franco, naquele momento, pretendeu preservar a autonomia do Estado de Minas Gerais. Mas, lamentavelmente, a gente sentiu que o que ocorreu ali foi muito mais um gesto que a gente denomina de bravata do que realmente uma atitude de um grande estadista que poderia trazer resultados satisfatórios para o Estado de Minas Gerais. Com isso, Minas Gerais acabou ficando um tanto quanto paralisada. Não vamos entrar nessa discussão, mas a gente percebe o seguinte: qualquer Estado membro da União que ousar enfrentar o poder central vai ficar à mercê de agruras, não vai ter recursos suficientes para satisfazer suas demandas, principalmente de conseguir pagar os seus servidores públicos. O que a gente percebe na Constituição de 1988, que se por um lado ela procura valorizar, né, o que a gente denomina de repartição de competências, por outro lado, ela não logrou a satisfação necessária, pertinente à distribuição de tributos. É só verificarmos que os principais tributos são da União. A parte do leão é da União. E com isso, há um prejuízo enorme para os estados e municípios. Os municípios ficam à mercê de quê? IPTU. Ficam à mercê de quê? ISS. E a gente sabe muito bem que o ISS, né, somente ao redor das grandes metrópoles, acaba sendo uma verdadeira guerra fiscal. Municípios perto de São Paulo, municípios perto das grandes metrópoles, automaticamente oferecem, né, praticamente quase com isenção de ISS para que empresas possam ter seus escritórios ali. Mas de uma maneira ilusória, né, de uma maneira apenas para buscar bular, né, a legislação. Isso é muito grave. E já que falamos em guerra fiscal, ela já está instalada no Brasil afora, né? Vários estados oferecendo, né, favorecendo principalmente empresas no tocante a ICMS, etc. e tal. O que nós denunciamos disso é o seguinte: a Constituição de 88, no aspecto tributário, é uma Constituição que é lamentavelmente capenga. Ela acaba tributando demais o assalariado, deixa, por exemplo, uma certa proteção que a gente denomina o lucro dos grandes bancos. É só perceber, né, que a cada balancete dos grandes bancos, nós sentimos que a Constituição de 88 favorece demais esses lucros em detrimento do que a gente poderia dizer do trabalho assalariado. Então, em rápidas pinceladas, o que a gente poderia dizer para vocês é o seguinte: o federalismo, né, instalado
a partir da Constituição de 88, deixa a desejar. Né? O Pacto Federativo em si é uma mera consolidação de dívidas. E o que a gente percebe? Que há necessidade de outorgarmos mais competências, principalmente, nós temos as chamadas competências exclusivas, são essencialmente da União, mas algumas competências privativas, se a Constituição permite que elas sejam delegadas, lamentavelmente a União não faz. Então o que cria? Cria uma situação, no meu modo de ver, de desânimo, de uma certa inércia também por parte dos Estados federados. Minas Gerais está com a sua malha rodoviária toda esburacada. O governo do Estado não tem recursos necessários para repará-la. As próprias malhas rodoviárias federais estão também no abandono absoluto, mas aí não é. O governo federal tem recursos para satisfazer essas demandas. O que a gente percebe no Brasil, né, é uma ausência essencialmente de um projeto nacional que possa viabilizar o verdadeiro federalismo. Federalismo que respeite os municípios, porque os municípios são a essência da federação. Os municípios necessitam, mais do que recursos, necessitam de competências que possam, principalmente, se basear no chamado princípio da subsidiariedade. O que nós estamos dizendo? Determinadas atividades estatais devem ser desempenhadas por órgãos que sejam mais próximos do cidadão comum. Porque aí teremos a satisfação de um princípio da eficiência, aí teremos uma satisfação do interesse público, aí teremos a continuidade dos serviços públicos e, mais do que isso, uma interlocução permanente, porque o município é o ente federativo mais próximo do cidadão, é o ente que o cidadão participa, é o ente em que há o chamado poder local, e nós temos de cada vez mais fomentar esse poder local. Então eu considero que o federalismo brasileiro ele precisa de ser repensado. Nós temos de verificar o caso norte-americano, as competências que são otorgadas aos estados, principalmente em termos de legislação penal, porque a legislação penal ela se vincula essencialmente aos costumes, e no Brasil não. No Brasil, essa mania de codificar tudo, centralizar, acaba sendo um desastre. Nós temos, por exemplo, um Código Penal que não atende às demandas brasileiras. É um Código Penal que, se na parte geral foi modificado, na parte especial ele tem que ser modificado, mas não vai satisfazer o quê? Demandas locais, demandas não só municipais, principalmente demandas em termos de estados, em demandas regionais. Então nós temos de repensar o federalismo brasileiro à luz da própria Constituição. Verificar exemplos de outros países, não transplantar o que existe lá, mas construir uma identidade nacional. O grande momento da Constituição de 88 refere-se à repartição de competências. O professor Zé Afonso da Silva nos ensina que a Constituição de 88 conseguiu conceituar o chamado interesse local. Nas constituições anteriores, era uma dificuldade de estabelecer que esse interesse local estava vinculado ao município e aos estados federados. Agora não. Na Constituição de 1988, temos isso bem claro. Vamos começar. A repartição de competência, ela, em termos municipais, ela vai buscar o quê? Satisfazer a predominância de interesses. Os interesses são locais. Então, quando há predominância de interesses locais, então nós temos a competência sendo devidamente otorgada aos municípios. E agora, no plano estadual, as competências têm de ser regionais ou estaduais. A predominância de interesses regionais ou estaduais, a competência automaticamente é do Estado-membro. Agora, no âmbito federal, é uma competência nacional, é uma competência mais ampla, é a competência que está de acordo com o conceito que nós já estabelecemos de soberania. Então, aí temos uma repartição de competências. Aí vem uma discussão. Se temos devidamente construído esse patamar de repartição de competências, é interessante indagar no tocante às chamadas competências exclusivas. Não há uma certa centralização exacerbada para o poder central? Eu acredito que sim. O interessante é que algumas dessas competências fossem devidamente dissolvidas entre os outros entes federativos. O que a gente percebe, nós já dissemos em outro momento, é que em relação às chamadas competências
privativas que admitem a delegação. Praticamente, o Poder Central evita de fazer a delegação. Isso causa espécie. Por exemplo, estamos num momento delicado da delimitação de áreas lá na região amazônica. Eu considero que a questão amazônica, que envolve, por exemplo, não só a questão ecológica, mas essencialmente o caboclo, o índio. Então, o que nós temos de pensar? Que as questões daquela região têm de ter um enfoque regional. Quando a gente percebe que o governo federal, logicamente, quer delimitar áreas para reservas indígenas, mas nós temos de pensar nessas reservas em termos de reservas compartilhadas. Aí vocês poderiam dizer, mas vai causar guerra civil? Vai causar maiores conflitos? Eu acredito que não. É muito difícil de saber na Amazônia quem é caboclo e quem é índio. A miscigenação nesse aspecto, né, permite vínculos étnicos, né, e só nós percebemos os costumes, a alimentação são muito semelhantes. Então nós temos de pensar tanto no caboclo quanto no índio. Então o que a gente percebe? Pura e simplesmente, quando se busca uma solução em termos de Brasília, do Poder Central, o Poder Central está preocupado em demarcar terras indígenas. É importante que tenhamos reservas indígenas. Mas nós temos que pensar na própria culturação desse índio. Já não há um processo de convivência desses índios com os caboclos? E esses caboclos, eles vão ter de ser defenestrados, vão ter de ser afastados desse processo? Eu estou colocando a situação por uma razão bem lógica. Eu estou dizendo o seguinte, pura e simplesmente, a questão mesmo de demarcação, né? Isso pode ser delegado para os estados. Por que o Poder Central não tem interesse em fazer isso? É difícil responder. Mas se a gente pensar em federalismo, nós temos que pensar nessa delegação que tem de ser devidamente concretizada. Quando nós falamos, por outro lado, em competências concorrentes, nós temos de pensar essa centralização por parte do Poder Central. Eu considero que cada vez mais o Poder Central tem de estabelecer normas gerais. Cada vez mais o Poder Central tem de repassar, principalmente a concretização de determinados serviços públicos para os estados e para os municípios, concretizando o princípio da subsidiariedade. Mas por que há essa centralização exacerbada? No meu modo de ver, falta inicialmente um projeto nacional que possa concretizar o que a gente chama de um federalismo brasileiro. Um federalismo que busque auscultar a sociedade civil. Mas por quê? Não há uma discussão ampla pertinente a isso. Por exemplo, um dos poucos serviços públicos que, por mais críticas que recebam, é o serviço do SUS. O SUS é a evidência mais clara do que nós denominamos de princípio da subsidiariedade. Quanto mais nós evitarmos o repasse de recursos, né, mediante a garganta, o gargalo, do que a gente denomina de estados, até chegar nos municípios, nós estaremos satisfazendo uma demanda necessária do povo brasileiro. Há pouco tempo atrás, nós tivemos no Rio de Janeiro desrespeito ao próprio federalismo, quando o governo resolveu praticamente fazer uma intervenção diluída, e essa intervenção em relação à questão da saúde do Rio de Janeiro. Havia um convênio estabelecido com o governo estadual do Rio em relação a determinados tipos de hospitais. O governo do Rio não tinha condições de satisfazer essas demandas e praticamente abandonou esses hospitais. E o governo, o Poder Central, o governo federal, resolveu praticamente intervir, praticamente fazer uma intervenção branca no Rio de Janeiro. E o Supremo simplesmente rechaçou essa intervenção. Nós percebemos que o sentimento de federalismo ainda permanece vivo, mas é de suma importância que saibamos cada vez mais resgatá-lo. Autonomia dos Estados-membros. Isso é uma brincadeira, né? O que a gente percebe, pura e simplesmente, que o Poder Central age como se estivéssemos ainda na monarquia. O presidente age como se fosse o imperador pernambucano. Não vamos entrar em reflexões pertinentes. O que nós temos de asseverar, né?
que, apesar de termos uma república pernambucana, né, de um lado um presidente que é pernambucano e do outro lado o Severino, que é a razão de ser da mediocridade, né, nós percebemos o quê? Que autonomia é essa? Os Estados Federados, se pretenderem contrair qualquer tipo de dívida, eles têm de submeter ao Senado Federal. É importante que haja esse controle. Mas nós percebemos, pura e simplesmente, que os estados brasileiros vivem à mercê do poder central. Essa autonomia acaba sendo apenas uma autonomia formal. É um pacto, quase seria, de sujeição ao poder central. Agora, como podemos libertar o Brasil disso? Acredito que seria a partir do momento em que os estados pudessem eleger governadores mais independentes, governadores que tivessem a ousadia, primeiro, de apresentar um projeto para viabilizar a autonomia dos seus estados. O que nós temos no âmbito nacional é choque administrativo, choque ético, choque energético, e a população em choque não consegue entender nada, porque na prática, resultados concretos não temos. Por quê? Os projetos do fundo são arroz salarial, os projetos do fundo são projetos que buscam apenas satisfazer determinadas demandas no tocante a um servidor público mal remunerado, sem motivação nenhuma. Fala-se, por exemplo, hoje no chamado Estado Gerencial, essa tragédia, né? Eu chamo de tragédia porque nós só podemos pensar no Estado Gerencial a partir do momento que os servidores públicos forem qualificados. O Estado Gerencial, numa estrutura essencialmente patrimonialista, como é a brasileira, acaba sendo hilário. Por quê? O que nós verificamos é que determinadas medidas que são compiladas da teoria funcionalista norte-americana, que buscam mais a eficácia do que realmente a efetividade, ou seja, o respeito à identidade do próprio servidor e do próprio cidadão. Então, o que nós percebemos pura e simplesmente? Os serviços públicos são altamente burocratizados, com uma burocracia que não consegue ser devidamente redimensionada. Aí se fala na chamada escola de governo, dentro do Estado Gerencial, vamos, mediante a escola de governo, qualificar esses servidores. Mas onde que estão as escolas de governo? São poucas. Alguns órgãos do judiciário. Aqui em Minas, por exemplo, o Tribunal de Contas de Minas tem uma boa escola de governo. Mas, em geral, o que se tem é uma ficção. Agora, se não pudermos qualificar o servidor, como vamos exigir dele? Eu estou dizendo isso por quê? Porque só podemos pensar em autonomia do Estado quando esse Estado tem uma máquina burocrática eficiente. Ele tem um serviço público que atende às suas demandas. Ele tem, por exemplo, um poder judiciário que, obviamente, satisfaz os interesses dos jurisdicionados. Mas isso no Brasil não existe. Nós temos uma reforma do Poder Judiciário que é uma farsa, é um verniz. Reformou-se o quê? Praticamente nada. Mas, em termos de repartição de competência, cada vez nós sentimos que o Poder Central toma medidas, do meu modo de ver, um tanto quanto arbitrárias, no sentido de satisfazer apenas seus interesses. As políticas públicas não querem satisfazer aqueles interesses dos municípios ou dos estados federados. Por isso que eu acho de suma importância nós aprendemos a lição. Se a gente for analisar o federalismo alemão, nós vamos perceber dentro do federalismo alemão o grau de autonomia que eles têm, que eles propiciam aos chamados Länders. Mas por que eles não fazem o mesmo em relação ao Brasil? Porque aqui há um certo receio. O federalismo brasileiro, em relação à autonomia dos estados, pensa na autonomia como uma espécie de uma concessão do poder central. Em vez de ser uma conquista, em vez de ser uma preservação de competências reservadas. Isso cria um impacto um tanto quanto trágico. Trágico por quê?
Porque, por exemplo, quando nós vamos discutir o município e percebemos que o município não tem, por exemplo, poder judiciário local específico, o poder judiciário ou é estadual ou é federal. Aí alguns autores chegam a dizer, o município não é ente federativo. Sim, o município é ente federativo. O município é ente federativo porque na repartição não só de competências, como na estrutura do próprio Estado federal brasileiro, o município exerce um papel decisivo. É o ente mais próximo do cidadão comum. É o ente que efetivamente concretiza o princípio da subsidiariedade. Então devemos pensar em resgatar o federalismo brasileiro. 1891 nos otorgou uma Constituição que compilava uma autonomia muito semelhante à dos Estados Unidos da América. Em 1934, na Constituição weberiana, né, ou que a gente poderia dizer baseada na Constituição de Weimar de Vargas, naquela estrutura cooperativista, o que se pretendeu ali foi já diluir a autonomia dos estados. Em 37, nós deixamos, inclusive, eu chego a afirmar nos meus livros, deixamos de ser um Estado federado para voltar a ser um Estado unitário. A Constituição de 37, que foi elaborada por um mineiro chamado Francisco Campos, é uma Constituição que traz consigo, né, um poder altamente centralizado. Em 1946, procurou-se o resgate disso, mas nos embates lá da Constituinte, aquela ideia de centralização no poder central acabou predominando. E quando veio o golpe militar de 64, e tanto a Constituição de 67 como a sua emenda de 69, voltaram também a fazer um Estado unitário. O federalismo oferece momentos de transição. Percebemos que quando nós mencionamos o chamado Estado unitário, no caso brasileiro, há a chamada nomeação de governadores, verdadeiros interventores no âmbito estadual. Isso é uma afronta ao federalismo, porque o federalismo exige a eleição direta dos seus representantes, principalmente aqueles que vão exercer o gerenciamento do seu Estado. Então nós podemos verificar que a Constituição de 1988, apesar de trazer consigo a repartição de competência de uma maneira bem mais satisfatória, poderia ter ampliado o grau de competência, o leque de competências dos estados membros e principalmente dos municípios. O que nós percebemos no Brasil é que o poder central cada vez mais pretende submeter os estados federados. E o processo eleitoral é uma denúncia veemente disso. Aqueles governadores que não caminharem com ou comungarem dos mesmos interesses do poder central serão colocados em segundo plano. Os seus estados serão altamente prejudicados. E com isso, nós perdemos a identidade de cada estado, que deveria ter dirigentes, provavelmente até comprometidos com o poder central, mas que tivesse a devida autonomia para representar os interesses específicos de uma federação, principalmente dos estados federados. Então consideramos de suma importância uma rediscussão do federalismo brasileiro. A formalização de um novo pacto federativo pressupõe, antes de mais nada, a consciência por parte não só do Congresso Nacional, mas do Poder Executivo, de submissão ao texto constitucional. E não submissão aos interesses de FMI, submissão aos interesses que atualmente norteiam a nossa economia. O que nós pretendemos no Brasil é viabilizar um federalismo que deve nascer dos municípios, deve gradativamente fortalecer os Estados-membros e fazer com que não haja uma hipertrofia de competências por parte do poder central. O poder central tem de estar vinculado cada vez mais ao texto constitucional. Tem de construir um federalismo que venha satisfazer a uma soberania popular, venha satisfazer principalmente o interesse público de um povo tão sofrido como o povo brasileiro.
O princípio federativo é de suma importância para compreendermos a federação. No caso da experiência constitucional alemã, nós podemos verificar que eles consideram 3 princípios como pilares do Estado democrático alemão. O primeiro deles é o princípio da legalidade. Esse princípio é essencial, submissão não só ao texto constitucional, ao respeito à ordem jurídica vigente. O segundo princípio é o princípio democrático, essencial para construirmos uma verdadeira cidadania. E o terceiro princípio é o princípio federativo. Vamos tentar compreender os 3 princípios e fazer uma análise comparativa com o Brasil. O primeiro princípio, lá na Alemanha, que é devidamente consolidado, é o princípio da legalidade. É um princípio que vincula-se tanto ao princípio da subsidiariedade, como ao próprio princípio da proporcionalidade, e essencialmente é um princípio que procura submeter todos os cidadãos, inclusive aqueles que detêm poder, ao império da lei. A submissão de todos os destinatários da lei, a mesma, automaticamente constrói uma teia no tecido social que permite que esse tecido social tenha a segurança jurídica necessária para satisfazer as suas demandas. Quando nós falamos de princípio democrático, nós temos de imaginar o quê? Oportunidade para todos. Não é um negócio de fome zero. Oportunidade para todos é estabelecer educação, saúde, infraestrutura de educação de saúde, para que as pessoas possam ter as mesmas oportunidades. Só existe democracia onde as pessoas possam ser respeitadas em sua identidade e gradativamente ter ascensão social. O que nós percebemos é que, em relação ao que nós denominamos de princípio federativo, os estados alemães custaram a se aglutinar numa federação. O grau de autonomia é tamanho que, quando a gente chega na Baviera, está lá escrito República Autônoma ou Soberana da Baviera. O que nós estamos dizendo? Pura e simplesmente, eles consideram o grau de autonomia quase com equivalente à soberania. Então, para aglutinar esses estados, para estabelecer o que foi consolidado por Bismarck, nós temos de verificar que a argamassa essencial foi a federação, que respeita a identidade cultural, econômica, étnica do povo alemão. É muito difícil nós pretendemos estabelecer uma federação sem que desconheçamos a sua essência. Agora, quando chegamos no Brasil, o princípio da legalidade no Brasil é respeitado? Formalmente sim. Mas o princípio da legalidade constantemente é colocado em segundo plano. Quando o Supremo recentemente decide a desconhecer o direito adquirido e chega a falar uma coisa absurda, que isso o ministro Joaquim, das Minas Gerais, lá de Paracatu, afirma: não podemos pensar em direito adquirido à semelhança do que está construído nos Estados Unidos da América, porque caso contrário, até hoje no Brasil teríamos a escravidão. Doce mentira. A partir do momento que os senhores feudais brasileiros, detentores de escravos, tiveram e sofreram as injunções da chamada Lei Áurea e gradativamente tiveram de abrir mão das suas propriedades, que eram os escravos, não vamos discutir o mérito, mas vamos demonstrar, ou seja, tiveram um direito adquirido ultrajado, exigiram esses senhores feudais indenização por parte do governo
por parte do Império, do Poder Central, e o governo não os indenizou. Os senhores feudais se transformaram em republicanos, eles simplesmente derrubaram o Império, derrubaram a monarquia, ou seja, é uma mentira partir de uma premissa dessa. O direito adquirido tem que ser respeitado. Se nós rasgarmos os direitos adquiridos no Brasil, estaremos rasgando a essência das chamadas cláusulas pétreas, vinculadas aos direitos individuais. E que nós estamos falando aí, ato jurídico perfeito, nós estamos falando em coisa julgada, estamos falando em direito adquirido, que se incorporam, se foram produzidos por fatos idôneos ao patrimônio de titular de direitos públicos subjetivos. Estou dizendo, princípio da legalidade vinculado ao direito adquirido, que o Supremo simplesmente colocou em segundo plano. Não vamos entrar em mais discussões pertinentes, que nós vamos descobrir que, lamentavelmente, o princípio da legalidade, ele só se aplica àqueles interesses privados que não são protegidos pelo Estado brasileiro. Em relação ao próprio poder central, esse poder é o primeiro que desrespeita o princípio da legalidade. Mas nós temos de defendê-lo. A vinculação dos atos estatais e do legislador à Constituição constituem-se, em essência, do Estado Democrático de Direito. Agora, o princípio democrático no Brasil. As pessoas no Brasil têm as mesmas oportunidades? Qual a situação hoje das escolas públicas brasileiras? Qual a situação do ensino fundamental? Na época de Vargas, quando foi feita uma grande reforma no sistema educacional brasileiro, Gustavo Capanema nos deixou um grande legado de escola pública de qualidade. Era uma ditadura, mas mesmo assim havia uma preocupação com o cidadão comum. Nos governos populistas de 1950, essa escola foi preservada e a ditadura militar conseguiu destruí-la. Nós hoje temos o ensino fundamental, principalmente público, de péssima qualidade. Um estado ou outro pode ter uma diferença no tocante a isso. Nós que somos professores universitários sentimos isso na carne. Por quê? Os alunos que recebemos não têm nenhuma formação, desconhecem a própria língua portuguesa. Então, com isso, cria uma situação um pouco delicada, porque só podemos imaginar oportunidades para todos a partir do momento que nós temos uma infraestrutura educacional. Se não fizermos uma reforma urgente no sistema educacional brasileiro, propiciando a todos condições de educação qualificada, nós vamos pagar um alto preço por isso. E fechando a questão, nós temos de falar do princípio federativo no Brasil. É uma ficção. A Federação Brasileira constantemente é referenciada, mas sem nenhum respeito à sua essência. O princípio federativo, em termos de jurisprudência do Supremo, praticamente não existe. O que o Supremo decide, um momento ou outro, é a ingerência do poder central de uma maneira arbitrária, mas isso não é desrespeito apenas ao princípio federativo, é desrespeito à ordem jurídica vigente no Brasil. Então, o que nós devemos pensar? Pura e simplesmente, nós devemos analisar, por exemplo, a experiência alemã como uma espécie assim, de paradigma, referencial, para que gradativamente possamos construir um princípio federativo que seja a argamassa da Federação Brasileira. Caso contrário, ficaremos eternamente nesse simulacro de federalismo. A intervenção da União nos Estados federados ou dos Estados federados em relação aos municípios é uma restrição a competências designadas pelo texto constitucional. Em determinado momento em Minas Gerais, a imprensa dizia que nós teríamos uma intervenção no estado de Minas Gerais.
dado o fato que houve um rompimento do Itamar Franco, que era o governador da época, com o Fernando Henrique Cardoso, que era o presidente. E na época nós procuramos explicitar. Abrimos o texto constitucional brasileiro e demonstramos que os casos de intervenção não se aplicavam, porque no caso de Minas Gerais estava adimplente com o Poder Central. Logicamente que o Poder Central não estava fazendo os repasses necessários. E com essa atitude que eu considero tanto quanto arbitrária, compulsoriamente Minas Gerais estava adimplente. Então, não fazia sentido fazer intervenção, dada a inadimplência do Estado de Minas Gerais no tocante às suas obrigações. Outra questão é de segurança pública. E eu dizia que o governador anterior, o Eduardo Azeredo, teve um problema seríssimo nas Minas Gerais em relação à polícia. O mesmo ocorreu, como parece, com o governo do Ceará. E aqui, o governador tentou resolver a questão diplomaticamente, mas, no meio dessa diplomacia, um soldado acabou sendo assassinado. E criou um caos. E naquele momento, realmente, se o Poder Central pretendesse, poderia fazer intervenção em Minas Gerais. Porque a polícia não estava desempenhando as suas atribuições e causando insegurança à população. Mais recentemente, em Minas Gerais, quando houve ameaça de uma greve, tanto da polícia civil como da polícia militar, o governador Aécio Neves recorreu ao governo federal, que determinou a vinda de tropas para exercer a vigilância e a segurança pública no estado de Minas Gerais. Então nós podemos perceber que a intervenção, ela só deve ser feita em casos extremos. De uma certa forma, na emenda agora número 45, o que se quer em relação à federalização dos chamados crimes que envolvem direitos humanos, no meu modo de ver, acaba sendo, de uma forma um pouco diluída, uma intervenção da União em relação à competência estadual, partindo da premissa que os estados não teriam a devida isenção ou os mecanismos necessários para julgar pessoas envolvidas em crimes, principalmente fundiários, crimes que envolvessem a violência organizada que tão transtornos causa o Brasil. Eu digo o seguinte, o Estado, que de uma certa forma acabou tendo uma intervenção, foi o Estado de Espírito Santo, que o governo federal chegou à conclusão que deveria tomar medidas enérgicas, não só em termos do seu erário, como também em relação à sua Assembleia Legislativa e na parte de segurança pública, principalmente. Efetivos militares resgataram a ordem naquele estado, devidamente designados pelo Poder Central. Então, quando nós falamos em formas de intervenção, nós temos de buscar o texto constitucional e verificar se o texto constitucional autoriza. E, mais do que isso, essa restrição é um tanto quanto delicada. Podemos imaginar, por exemplo, a questão de intervenção da União nos estados em relação a não pagamentos, por exemplo, de precatórios. Isso é impossível. Que teríamos de fazer intervenção no âmbito municipal, estadual e federal. A questão dos precatórios é uma questão crônica de demonstração que acontece da falência da estrutura política brasileira e também reflete como que o nosso federalismo foi devidamente desvirtuado. Só para terminar, é interessante observar a intervenção dos estados nos municípios. Dificilmente é feita. Geralmente está vinculada à questão de segurança pública. Porque nas questões pertinentes a pagamento de precatórios, nós já ressaltamos, é impossível fazê-lo. Se o governo federal ou o governo estadual
se ambos pretendessem tomar medidas drásticas em relação à intervenção, estaríamos criando caos no Brasil. Eu considero que qualquer forma de intervenção, ela tem de ser devidamente atinente ao princípio da proporcionalidade. Ela deve evitar, onerar demais, não só o jurisdicionado brasileiro, o cidadão em si, porque causa insegurança jurídica, causa descrédito nas instituições políticas. Nós precisamos, antes de mais nada, de reconstruir esse Brasil de uma forma bem democrática. Nós precisamos estabelecer projetos, não só de distribuição de rendas, mas de criação de empregos. Nós precisamos de valorizar a atividade empresarial. Nós precisamos dar tratamento diferenciado. Por exemplo, a indústria de calçados de Franca não pode ter o mesmo tratamento de demais indústrias brasileiras quando eles procuram desempenhar um papel relevante de calçados para exportação. E o governo federal deixa que essas indústrias fiquem à míngua. Principalmente, aquele trabalho poderia ser feito no sistema de corporativismo, no sistema sem vínculos empregatícios, no sentido de desonerar, porque é um trabalho essencialmente artesanal. E eu digo isso pegando um exemplo assim, factual, objetivo. Nesse sentido, há necessidade de uma intervenção positiva por parte do Poder Central, no sentido de criar uma legislação específica para o setor de calçados lá de Franca ou de São Leopoldo, no sentido de que a exportação fique competitiva. E mais do que isso, nós temos de criar mecanismos no tocante à legislação trabalhista que favoreçam ao mercado competitivo. A globalização em si, ela traz realmente transtornos para qualquer economia. Traz miséria, traz fome, mas por outro lado ela exige competitividade. E o que a gente percebe? Que o Brasil não está preparado para isso, não está qualificado para isso. E nós pensamos numa federação, nesse momento de globalização, em que os setores produtivos possam ser devidamente acatados, respeitados e beneficiados. Não é estabelecer subsídios, é criar mecanismos no sentido de favorecer a exportação, é impedir que essa legislação trabalhista anacrônica venha a onerar de forma que os calçados fabricados pelo Brasil não consigam um preço satisfatório no plano internacional. Eu estou dizendo de uma maneira incisiva isso, porque a nossa preocupação, pura e simplesmente, é o seguinte: nós devemos ficar imaginando, principalmente em questão de má gestão, a intervenção não só dos municípios, como dos estados federados brasileiros, porque em si nós estaríamos olhando para o nosso próprio umbigo. A culpa é de todos nós. Da nossa omissão em permitir a eleição de pessoas desqualificadas, a nossa omissão de não requerer e motivar um processo de impeachment a vários presidentes que não correspondem às nossas expectativas. Porque o Brasil hoje, ele necessita, antes de mais nada, de uma maior transparência. E uma transparência vinculada à competência através de projetos que viabilizem o futuro do nosso país. O que nós percebemos, pura e simplesmente, é o seguinte: o que nós temos aí, do denominado Pacto Federativo Brasileiro, é apenas uma renegociação de dívidas entre os estados e o Poder Central. Não é isso que é o Pacto Federativo. O Pacto Federativo pressupõe o respeito às competências essenciais para viabilizar os municípios, os estados e a própria União. Se nós não compartilharmos um sistema tributário em que haja um engajamento de todos os setores, todos os segmentos, e principalmente a sociedade civil, nós ficaremos a verificar o quê? Que o Brasil apenas fica brincando de federalismo. Nós defendemos um federalismo autêntico, um federalismo construído principalmente nos setores produtivos. Um federalismo que valorize o trabalhador, que valorize aquele que quer ascensão social.
um federalismo que proporcione oportunidades a todos os segmentos sociais. E para construirmos isso, mais do que observar a experiência internacional de outros estados, nós temos de construir os nossos referenciais. E os nossos referenciais devem ser devidamente discutidos com toda a sociedade brasileira. Só acredito em impacto federativo a partir do momento que o poder local fique evidenciado, que o poder regional se consolide e que o poder central respeite a identidade não só dos estados membros, como também dos municípios. Vamos conversar sobre temas muito interessantes. A teoria do Estado, que é o pressuposto para compreendermos o direito constitucional. Vamos verificar a evolução do Estado, os elementos constitutivos do Estado, povo, território, soberania. Nós vamos também adentrar as novas formas de Estado, as novas formas de governo. Ou seja, vamos procurar compreender o fenômeno político que dá vida ao aparelho estatal. Considero de suma importância uma leitura crítica, não só da teoria do Estado, como também do direito constitucional. Leitura esta que há de possibilitar uma compreensão da realidade estatal brasileira.